outro dia, a gente foi pra Via Dolorosa. Quando a gente foi pra Via Dolorosa, foi bem, se eu não me engano, foi bem, acho que na Sexta-feira Santa, ou era no sábado, era algum dia bem da Páscoa, naquela semana da Páscoa. Eu vi inúmeras pessoas carregando a cruz lá pra simbolizar o que aconteceu com Jesus naquela época que era da Páscoa. Eu estava com meu livro do Lonely Planet e lá nesse livro fala as estações de quando Jesus foi crucificado. Eu segui esse livro e cada estação eu fui lendo o que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Esse é o livro que eu tanto falo sobre Israel. Aí tem uma parte que fala da Via Dolorosa. Então aqui fala cada estação, o que aconteceu. Tem um mapinha aqui que você consegue ir seguindo o mapa e você consegue ir lendo para ver o que aconteceu em cada estação. Por exemplo, na nona estação fala onde acredita-se que Jesus caiu pela terceira vez com a cruz. Para mim foi muito especial estar lá e ler isso, e estar naquela estação e pensar, foi aqui que Jesus encostou a mão, foi aqui para descansar, foi aqui que Maria tentou limpar ele. Para mim foi uma experiência única, né? Eu senti uma emoção muito forte quando eu estava lá. Depois que eu saí de lá, aquela caminhada ficou muito na minha cabeça, né? Até hoje. Até na mesma viagem, eu fui para a igreja que eu vou aqui na Austrália. Eles fizeram um culto lá na época da Páscoa. E quando eles estavam cantando louvor sobre Jesus ser crucificado, eu comecei a lembrar toda aquela caminhada que eu fiz na Via Dolorosa. E claro que eu me emocionei muito, porque você consegue sentir como se você estivesse carregando aquela cruz, né? Eu não carreguei a cruz como muitas pessoas carregaram, porque, como eu disse, eu não sou tão religiosa assim, mas por dentro eu estava sentindo muito a presença de Jesus naquela viagem, naquele momento pra mim. Depois que a gente saiu de Jerusalém, a gente foi pro Mar Morto. Mar Morto foi uma surpresa muito agradável. Eu não tava esperando muito de lá. Eu tava esperando alguma coisa, mas não o tanto que eu fui surpreendida. A princípio era para eu ir só por um dia, esse era o meu planejamento, para eu ir de Jerusalém e voltar num tour. Mas, como eu tava com a Asaf, a gente resolveu ficar hospedado lá. No primeiro dia, quando a gente chegou lá, a gente deixou as coisas no hotel e a gente foi direto pro Mar Morto. Realmente, quando você chega lá, é tanto sal naquele mar que você boia. Não é difícil você boiar, você só se solta e você boia. É incrível. Eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência parecida. Parece que em outros lugares que você consegue fazer isso, mas pra mim foi muito divertido. Aí você coloca a argila pra sua pele ficar mais agradável e a gente passou o dia lá, foi muito maravilhoso. Não é recomendado, na verdade não é pra você colocar o seu rosto debaixo da água. O Asaf tinha me falado que uma vez ele foi pra lá e um cara tava tentando fazer graça em um outro grupo, colocou o rosto inteiro na água e foi de lá direto pro hospital. É muito, muito forte. Não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Você só o seu corpo mesmo. E mesmo assim, se você tiver um corte no seu corpo, vai doer. Vai doer. A gente passou o dia lá. E depois a gente foi pro hotel e a gente dormiu lá. A gente queria ir assistir o nascer do sol num lugar chamado Masada, que fica próximo lá do Mar Morto. Você tem algumas opções. O que a gente fez foi uma trilha até o alto. De lá você consegue ver o Mar Morto também. E a vista é maravilhosa. Ele fica no meio do deserto. Ou você pode ir com o teleférico, o bondinho,
O que a gente fez foi subir de trilha, ver o nascer do sol e voltar de teleférico, porque eu queria ver o teleférico também. Então a gente fez isso, mas se você não quiser andar, você pode subir de teleférico, voltar de teleférico, ou o contrário, subir de teleférico, voltar andando, você decide. Foi isso que a gente fez. Masada também tem uma história da religião judaica, mas na verdade a gente estava lá mais pra ver a vista, porque eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de trilha, então a gente foi mais pra ver isso do que pra experimentar alguma coisa relacionada à religião judaica. Esqueci de mencionar que quando a gente estava em Jerusalém, como era a época do Passover, a gente foi para um jantar na casa da família do Asaf e foi muito interessante para mim também experimentar como que é o Passover tradicional em Israel. Para mim foi muito interessante eles fazendo a reza deles e lendo tudo em hebraico e eu lá sem entender nada, mas foi bem interessante pra mim. Do Mar Morto, a gente foi pra Eilat. Eilat era um destino que a gente tinha escolhido ir, porque de lá saiu o tour pra Jordânia, pra Petra, que é um dos motivos que eu fui pra Israel, que eu queria ver uma das 7 maravilhas do mundo. Era um tour de um dia só. Eles buscaram a gente lá na nossa acomodação, que a gente ficou no Airbnb em Eilat. Mas eu tinha visto que lá em Eilat é o Mar Vermelho e um dos melhores lugares para se fazer o mergulho de cilindro. Eu tava muito empolgada em fazer esse mergulho. A gente foi um dia antes do tour, a gente foi pra praia específica do mergulho. A gente achou um beach club lá, a gente ficou esperando um pouquinho lá, porque parece que tinha que esperar pra abrir o grupo. Mas tava tão gostoso aquele beach club que a gente ficou o dia inteiro lá. Eu resolvi não ir mergulhar. Mesmo porque eu ia sozinha, o Asaf não ia comigo, porque ele não gosta desse mergulho de cilindro. Então eu acho que eu me empolguei muito de ficar lá com ele no beach club. Eu falei, uma outra oportunidade eu vou pra esse mergulho, que vai estar na minha lista também, na próxima vez que eu for pra Israel. Porque eu acho que eu queria ver tanta coisa que eu acabei que eu falei, eu vou descansar aqui, ficar aqui, porque amanhã a gente vai no tour, vamos curtir. Foi muito gostoso. No outro dia, o tour foi buscar a gente lá na nossa acomodação. Tava só a gente e um casal da Irlanda com uma criança de 3 anos, que até agora eu não entendi por que eles levaram a pobre criança pra esse tour. Que se foi sofrido pra mim e pro Asaf, imagine pra criança, meu Deus do céu. Mas enfim, cada um faz o que quer do seu filho, com seus filhos, né? Mas a gente atravessou a fronteira terrestre entre Israel e a Jordânia. Você vê a diferença na fronteira. Israel é bem mais novinho as coisas, daí você vai pra Jordânia, nossa, você parece que tá naquele filme sei lá, dos cowboy, não sei. Eu lembro que a gente foi trocar dinheiro, né, pra passar o dia, um pouquinho de dinheiro, e na casa de câmbio tinha um cara trabalhando lá, fumando bem na minha cara. Eu odeio cheiro de cigarro, então pra mim, eu falei, nossa, mas isso é normal? Ele fumar aqui na casa de câmbio, na minha cara? Meu, espera eu ir embora, mas enfim. Pode ser frescura? Pode ser, mas eu tenho as minhas frescuras, todo mundo tem as suas frescuras, né? Enfim, saímos da casa de câmbio, entramos numa outra van e de lá fomos a caminho pra Petra. Acho que dava umas 2h30 pra Petra de lá, da divisa. Dentro do parque, lá onde fica Petra, eu já vi a diferença cultural, né, de um país para outro. Eu vi que eu tive a escolha certa. Eu não gosto da cultura machista. Se você não liga, parabéns pra você. Eu não gosto. Então, eu não me sinto bem em lugares que eu sou tratada como um lixo. Infelizmente a experiência que eu tive em um dia na Jordânia não foi muito agradável. Eu estava com o Asaf e mesmo assim tinha esses caras vários, né, mexendo comigo enquanto o Asaf estava lá. O Asaf não podia falar nada porque eles estavam em maioria. E eu fico imaginando, e se eu estivesse sozinha, né, como seria?
E a gente tava num grupo, e mesmo assim isso aconteceu. Então eu não curti, se for pra falar a verdade, eu não curti ir nesse um dia pra lá. Curti ter ido pra Petra, gostei da paisagem, gostei de tudo isso, mas a viagem em si, nesse um dia, se você me perguntar se eu voltaria pra lá, a resposta é não. Pode ser que um dia, numa outra oportunidade, eu vá pra Jordânia fazer outros passeios e ver outras cidades, outros cantos da Jordânia. Pode ser que eu vá, porque eu sou bem aberta a novas experiências, mas eu não curti o que eu vivenciei naquele dia. Voltamos pra Eilat, depois de passar o dia lá em Petra, que o grupo foi legal, o tour foi legal, as explicações foram bem bacanas, mas só essas coisas externas que eu não curti muito. E quando a gente voltou pra Eilat, a Van perguntou, onde vocês vão? Eu falei, eu quero ir pra casa, né? Queria tomar um banho porque eu tava com terra da cabeça aos pés. Mas o casal da Irlanda, adivinha pra onde eles foram? Com a criança de 3 anos. Te dou 2 segundos pra adivinhar. Pro bar, né, querido? Pro bar. A criança estava toda ferrada, estava com terra da areia aos pés. Tinha caído várias vezes na minha frente que eu vi, porque era lá em Petra, várias pedrinhas. Se ele foi ruim pra eu andar, imagine pra uma criança de 3 anos caindo com sangue, foram pro bar. E cada um faz o que quer novamente com a sua criança, né? A gente foi pro apartamento que a gente estava, tomamos banho e fomos pra um bar. Depois de tomar banho, fomos pro bar, jantar, foi maravilhoso, uma delícia. De lá a gente voltou pra Tel Aviv, encontramos mais uns amigos e eu ia voltar para Melbourne no outro dia. O Asaf ia ficar mais uma semana pra ver os familiares deles, que ele não conseguiu ver muito porque a gente tava indo pra lá e pra cá, e ele me levou pro aeroporto. Quando a gente chegou de Melbourne pra Tel Aviv, foi tranquila a imigração, o Asaf falou com eles em hebraico e nada aconteceu comigo. Eu ouvi falar que a imigração de Israel é um pouco mais rigorosa, né? Mas na volta, eu ia voltar sozinha, então eles separaram eu e o Asaf, que só tinha ido pra me levar, e começou a fazer pergunta pra mim, começou a fazer pergunta pro Asaf pra ver se batia. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu nunca vi isso, né? A gente saindo do país e eles são mais rigorosos do que quando a gente vai entrar. Enfim, eles têm os motivos deles. Eu lembro que ela viu o meu passaporte e ela me perguntou, por que você foi pra Dubai? Aí eu falei, eu nunca fui pra Dubai. Aí ela falou assim, tá aqui o carimbo. Tinha um carimbo dos Emirados Árabes, porque numa das viagens que eu fiz da Austrália pro Brasil, eu parei em Abu Dhabi por 2 dias. E ela tinha perguntado por que eu tinha ido pra Dubai. Ela deduziu que era Dubai. Eu falei, não, eu fui pra Abu Dhabi. Parei lá pra ir pro Brasil, parei por 2 dias, mas eu fui a turismo. Porque na época que eu fui, a Israel não tinha acordo de paz com os Emirados Árabes. Agora eles têm até voo direto de Israel pra Dubai. Então eles queriam saber o que eu fui fazer lá, mas eu achei essa pergunta bem estranha, porque Dubai é um lugar muito turístico. E aí? E daí que eu fui pra Dubai? Sou brasileira, querida. Eu vou pra onde eu quiser. Deu tudo certo. Dei tchau pro Asaf. Fui embarcar. Quando eu embarquei, a segurança de novo. Nunca vi nada parecido. Não estou criticando. Eu tô achando que eles estão certíssimos. Se eu não tenho nada a dever, eu faço o que eles quiserem. Tiraram meu computador, tiraram a bateria do meu computador, passaram várias vezes lá pra ver se tinha alguma coisa e deixaram eu ir, depois de verificarem tudo que... Por isso que eu indico que você vá com muita antecedência pro aeroporto, pra não ficar com muita pressa e estressado, porque você precisa pegar o seu voo. Uma dica que eu dou, não fique estressado no aeroporto. Em imigração, não fique estressado, porque você vai sair perdendo, querido. Você vai sair perdendo. A imigração e aeroporto não é a feirinha que você pode reclamar que você não tem o que você quer. Você só aceita o que eles estão fazendo. É uma dica que eu te dou, que eu sempre fui assim e sempre deu certo. Esse é o final da minha viagem para Israel. O que vocês acharam? Vocês curtiram esse tipo de vídeo? Curte, compartilha, deixa aqui nos comentários se vocês querem alguma outra viagem específica, se vocês gostaram desse tipo de vídeo.
não se esqueça de se inscrever, por favor. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!